Oi, eu sou o Murilo, essa é a Larissa e esse é o Leonardo. Estamos gravando esse vídeo para a disciplina de Físico-Química 3, ministrada pelo professor Lachuk, na PUC-RS. E temos o objetivo de mostrar alguns efeitos da cinética química e também de mostrar um experimento sobre catalisadores. Espero que gostem e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, o que é cinética química? Cinética química, primeiramente a palavra cinética, vem do grego kinéticos. O que kinético significa? Kinéticos também significa movimento. Então, se a gente for falar em movimento, que é cinética, a gente vai falar em cinética química, então cinética química estuda a velocidade de reações químicas e os fatores que vão ter algum efeito sobre essas velocidades. Então, agora entrando na parte dos fatores que afetam a velocidade, a gente pode considerar entre alguns principais, né, a concentração, certo? A superfície de contato, a temperatura e algum tipo de catalisador. E o que cada uma dessas coisas quer dizer? A concentração, ela vai influenciar na quantidade de moléculas que eu tenho na minha solução. Ou seja, se eu imaginar uma sala que está cheia de gente, se eu tiver poucas pessoas, elas não vão se encostar. Se eu tiver muitas pessoas, vai estar todo mundo se batendo e se empurrando. Então, esses que eu trago como pessoas se baterem e se encostar, para as moléculas significa reagir. Então, quando as moléculas se batem, elas tendem a fazer a reação. Se eu tiver várias moléculas e elas se baterem com mais frequência, eu vou ter mais reações. A superfície de contato é um pouco diferente da concentração, e essa aqui é a disponibilidade para reagir. Ou seja, se eu tiver só uma camada que reage, eu vou ter uma reação menor do que se eu tiver todas as moléculas separadas no mesmo tempo. Para isso a gente pode mostrar o experimento com uma lenha queimando, né? Por exemplo, churrasco, a gente bota lá o carvão e o carvão fica uma tora de carvão queimando. E se a gente for lá e jogar serragem, né, madeira cortada em pequenos pedacinhos, a gente vê que pega fogo e faz aquele, né, um fogo muito maior. Por quê? Porque quando a gente joga serragem, cada pedacinho pequenininho daquela madeira está pegando fogo todo ao mesmo tempo. Então, se eu tiver essa parte aqui com mais partículas que possam reagir, né, estão mais disponíveis para a reação, isso me ajuda. Então, fazendo assim a velocidade ser maior nessa reação. A temperatura também influencia na velocidade da reação, né, fazendo com que as moléculas tenham colisões efetivas. O que as colisões efetivas são? Toda molécula ela pode se bater, mas por se bater não necessariamente ela reage ou vira outro, né, ou vira um produto. Então, o que a temperatura faz? Ela faz com que as moléculas se agitem com mais velocidade. Quando essas moléculas se agitam com mais velocidade, elas acabam se batendo com mais força, né, com mais intensidade. Essa se bater com intensidade pode ser que atravesse o nível de energia necessário para que ela reaja, né, fazendo uma colisão assim efetiva, né, que a gente chama. Já o catalisador é diferente. Ele faz com que a energia de ativação, né, a energia para que essa reação seja efetiva, diminua. Ou seja, eu não vou precisar de tanta energia para que essa reação aconteça. Bom, então esse aqui é um gráfico clássico, né, da energia necessária para que uma reação química aconteça com e sem um catalisador. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Essa parte aqui no início são os meus produtos, ou seja, é a minha reação, né, que está ainda tentando acontecer. E aqui no final a gente tem os nossos produtos, né? A gente pode perceber também, né, por ser reagente produto, que essa reação aqui, ó, os produtos são menos energéticos que os reagentes, né? Evidenciando que essa reação ela realmente pode acontecer e que os produtos vão ser formados. Outra coisa muito importante desse gráfico é esse ponto aqui em cima. O que é esse ponto?
Esse ponto é o ponto que a gente chama de energia de ativação, né? A gente pode ver que aqui o eixo Y do nosso gráfico, ele está mostrando a energia necessária. E aqui no eixo X, a gente pode ver que tem o tempo de reação, né? Então, a gente vê que conforme o tempo da reação vai passando, essa energia aqui vai aumentando, a energia que a reação necessita, né? Vai aumentando, ela vai recebendo cada vez mais energia. Quando ela atinge esse ponto aqui, que é o ponto da energia de ativação, a reação efetivamente acontece. Acontece aquela colisão efetiva, né? E então, a molécula, que antes eram A mais B, por exemplo, vai virar AB, ou C, né? Que é o nosso produto. Aqui em cima é onde acontece essa transformação, né? Essa reação química, né? E a gente pode ver que essa energia é bem alta. Então, eu preciso de muita energia para que isso aconteça. E para que serve o catalisador, então? O catalisador, ele nada mais faz do que diminuir essa energia que eu preciso para que essa reação aconteça. Então, aqui tem a linha preta, certo? Que é a energia necessária sem o catalisador. E aqui tem uma linha tracejada, uma linha tracejada vermelha, que é o quê? Essa linha tracejada vermelha é justamente a mesma, né? Continua sendo a energia necessária. Essa parte aqui, ó, mais alta dessa curva vermelha é a energia de ativação, energia que a reação precisa para acontecer. Só que ela é muito menor que a preta. Por quê? Porque o catalisador, ele faz um abaixamento da energia de ativação. E é isso que a gente consegue observar aqui. Antes, a gente precisava de bastante energia para acontecer, agora precisa de uma energia bem pequena para acontecer. Bom, para preparação da lã de vidro platinada, então, foram dissolvidos 10 mg de hexacloroplatinato, ex-hidratado, né, em 20 ml de água deionizada. A lã ela tem que ser lavada com acetona antes para remover qualquer resíduo ou impureza que contivesse nela. Depois disso, a gente coloca a solução do hexacloroplatinato em um becker e adicionamos 10 ml de ácido ascórbico e de 0,5 a 0,6 gramas de lã de vidro. A solução ela fica bem escura, preta praticamente, devido à precipitação da prata. A lã, então, ela deve ser deixada pelo menos uma noite toda para que tenha completa interação com a prata. E ela tem que estar o tempo todo coberta no líquido. Então a gente vai fazer um experimento agora da lã de vidro platinada, né? Depois de toda aquela discussão sobre como é que faz a lã, a reação e os reagentes. Assim é que ela fica com essa cor cinzentada. E a platina que está dentro dessa lã de vidro vai servir como um reagente, desculpa. Corta, cacrete. A platina que está dentro da lã de vidro aqui vai servir como catalisador para a reação com o gás de hidrogênio, certo? Então, para a produção do gás de hidrogênio a gente está usando zinco em pó e ácido clorídrico 1:1 ou 6 molar.
A reação é catalisada pela platina porque na combustão do hidrogênio há necessidade de que a molécula de hidrogênio, de gás de hidrogênio, rompa a ligação entre os átomos de hidrogênio. E a platina, ela tem uma superfície que consegue distanciar os átomos de hidrogênio enquanto molécula a um ponto que ela consiga romper, catalisando assim a reação. Então tu consegue ter os hidrogênios separados a ponto deles conseguirem formar então a água com o oxigênio. Por isso que a platina então consegue catalisar esta reação, fazendo com que ela se torne muito mais rápida, liberando muito mais calor, que é observado quando a gente percebe a incandescência na ponta do tubo que sai de dentro do Kitasato com gás hidrogênio.